Boa tarde a todos, a todas. Eu não podia perder a brincadeira, a gente sempre faz isso lá em Campo Grande. Bom, como a professora Ercília falou, meu nome é Elaine, eu sou professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, campus de Campo Grande, e venho aqui apresentar o trabalho Efeito de Copresença e a Escrita da História nas Eleições Presidenciais. Para começar a minha fala, agradecendo, então, a acolhida das professoras, das coordenadoras da mesa, a acolhida do trabalho, e parabenizando e agradecendo também as organizadoras deste maravilhoso espaço de debate. Para começar, então, eu tomo uma epígrafe de Michel Foucault, que eu vou ler para vocês agora. A verdade não existe fora do poder ou sem o poder. A verdade é deste mundo. Ela é produzida nele graças a múltiplas coerções e nele produz efeitos regulamentados de poder. Cada sociedade tem seu regime de verdade, sua política geral de verdade, isto é, os tipos de discurso que ela acolhe e faz funcionar como verdadeiros, os mecanismos e as instâncias que permitem distinguir os enunciados verdadeiros dos falsos, a maneira como sanciona uns e outros, as técnicas e os procedimentos que são valorizados para a obtenção da verdade, o estatuto daqueles que têm o encargo de dizer o que funciona como verdadeiro. Foucault, 1979, página 12. Os pressupostos Foucaultianos acerca do papel das relações de poder que permeiam cada sociedade na fabricação de regimes de verdade apontam o delineamento teórico-analítico que propus inicialmente para esta fala. 2 pontos. Pensar como efeitos regulamentados de poder incidem sobre a presença do corpo político-midiático para a produção de efeitos de verdade. Esse era meu objetivo, quando, em agosto de 2018, assumindo a concepção Foucaultiana de história como um conjunto descontínuo de temporalidades, escrevi um resumo para o quarto Sedisc, recuperando os fios discursivos de um acontecimento singular no contexto brasileiro de 2010, a indicação de Dilma Vana Rousseff como candidata pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, para a sucessão de Luiz Inácio Lula da Silva. Em uma leitura de sua historicidade, no emaranhado de fatos e eventos que constituíram as condições de possibilidade da corrida presidencial do período, minha proposta de fala requeria situar a compreensão de um objeto pela problematização de aspectos variados. A emergência de uma candidata sem experiência eleitoral para a sucessão de um governo de alta popularidade no país, as relações de força que delineavam naquela contemporaneidade um discurso híbrido, norteado pelo convívio de esferas distintas, o político-midiático, e as regularidades, dispersões que orientavam a discursivização que os sujeitos Dilma e Lula copresentes tiveram nas páginas das 208 edições das revistas Carta Capital, Época, Isto É e Veja, enquanto mídias impressas que constituíam meu arquivo de análise. Respeitadas as interrupções promovidas pelo meu uso do pretérito imperfeito, avanço um pouco mais no resgate de uma memória não tão recente e me detenho rapidamente em 2014, quando, ao final do doutorado, eu celebrava um percurso iniciado no Grupo de Estudos Político-Midiáticos da UEM, o GPOME, ao propor a noção de policorpo como um dispositivo conceitual para pensar o corpo político tal como metamorfoseado pelas lentes midiáticas, e articulava o efeito discursivo de copresença na promoção de uma leitura do Lula-Dilma nas eleições de 2010. Período em que os semanários não cessavam de mediatizar os dois sujeitos políticos em enquadramentos distintos da corporeidade dos dois. E esse processo se dava como um discurso denúncia para sugerir campanha antecipada e ilegal, na época Isto É e Veja, ou se dava como legitimação da parceria entre os petistas para a consolidação de um país mais justo, conforme destacava a Carta Capital. Slide 3, por favor. Fazendo retornar à história, há 4 anos atrás, lembro que, na defesa da minha tese, meu corpo não acompanhava a rapidez do pensamento. E com o Lula lá, das páginas da mídia impressa, minha língua traía as análises realizadas e deslizava com o Curtini ao focalizar os espetáculos políticos. No meu gesto de atropelar a movência de determinações e me fazia escapar sintagmas nominais como o Dilma, a Lula, em um jogo falho de palavras, sentidos, vigilâncias.
Naquele período, eu reclamava a demanda pela mobilização de novos dispositivos à luz do campo discursivo, dada a necessidade crescente de subsidiar a problematização do corpo discursivizado em objetos híbridos, advindos principalmente das formas contemporâneas da política. Nessa visada, a articulação entre dois domínios ainda focalizava o debate entre comunicadores sociais e cientistas políticos, quanto à legitimidade de pensar em uma despolitização da política como embrionária ao período pós-ditadura, época em que se viu nascer outra lógica no uso da linguagem, do corpo e dos meios de comunicação em campanhas eleitorais. E eis que, no trabalho com a mídia impressa, a fim de reconstituir os fios que são regulados pela raridade histórica e repetida dos enunciados de natureza fotográfica, acompanhado ou não pelos textos que descrevem um discurso-corpo, explicávamos a unidade discursiva corporeidade, enquanto existência corporal acontecida, e, nesse sentido, indicávamos uma visibilidade do corpo político atuando como um registro subjetivo e polimórfico. Posto que a discursivização verbal ou imagética das páginas midiáticas detém a capacidade de copresentificar sujeitos políticos, seu caráter documental e sua potencialidade, posto isso, nós nos debruçávamos em chamar a atenção para o fato de que, na difusão de conteúdos e informações que eram comuns àquelas campanhas eleitorais, parte dos nossos desafios consistia no acionamento de instrumentos de análise que permitissem a desestabilização de dizeres menos imediatos, se comparados ao que é hospedado nas interfaces de portais eletrônicos ou exibido em reportagens ao vivo pela televisão. Entre enunciados de efeito emblemático dos sentidos produzidos em meu estudo anterior, estava então a defesa da noção de copresença, enquanto categoria pertinente e relevante à reflexão da materialidade corporal em condições de emergência ou de circulação dadas nas interfaces impressas da mídia de natureza midiática. A memória da pesquisa em questão perfaz aqui a confluência de sentimentos da analista quanto à operacionalidade de lidar com o impresso perante, primeiramente, as demandas advindas do político na mídia digital, cada vez mais emergente, e, em 2018, perante o não tão novo espaço discursivo que permite a sujeitos ordinários formular, circular e receber discursos como nunca antes na história de este SEDISC. Cientes do convite alerta que tematiza o evento em sua 4ª edição, é preciso ousar se revoltar, práticas de resistência na história e na teoria, e dado o resultado do pleito presidencial nas urnas do mês passado, sou interpelada agora a interrogar acerca de uma pluralidade de efeitos linguageiros, quais sejam de copresença Lula-Haddad, Trump-Naro, Bolso-Hitler, de ausência de pauta política no debate das ideias, quando o que preponderavam eram os esforços de desqualificação de adversários partidários, efeitos de apagamento, seja dos avanços de um governo menos esquerdo do que eu gostaria, seja das memórias da não-democracia de outros tempos, efeitos de nomeação, na denominação desenfreada para sentimentos variados, ou de resistência para sobreviver ao dilaceramento promovido por eles, e se me for permitida a licença não tão poética, efeitos de co-ausência, de Bolsonaro no empreendimento de uma campanha política que justificasse o índice anunciado e contraditório de seu lugar de preferência nas pesquisas e a ausência do Lula, e igualmente contrariando os alertas de uma esquerda preocupada, atenta, ferida pelas páginas temerosas que cunhavam mensalões, petrolões e outros lões com que fomos golpeados, se anunciava candidato para a nossa resistência. No pleito de 2018, a ausência Lula-Bolsonaro era mútua e alternada em vai-vens parafrásticos e polissêmicos de afirmação, negação, polarização, de morfologia. Do Lula-Dilma, de 2010, eu me deparo com o ensejo de analisar a categoria composta que se autorizou e se atualizou no primeiro turno em enunciados como Haddad é Lula, Haddad não é Lula, significativos na escrita da história política de nossos tempos e presentes, sobretudo, na carta direcionada ao povo brasileiro e produzida em condições de encarcerar Moro. Aspas, o nosso nome agora é Haddad, nós somos milhões de Lulas.
E de hoje em diante, Fernando Haddad será Lula para milhões de brasileiros. Pensando o discurso político como lugar de memória, e entendendo que alguns enunciados políticos reaparecem ou desaparecem em determinado momento histórico em proporção similar ao modo como outros são ininterruptamente repetidos, eu penso nesses modos de funcionamento da política na mídia e nas redes sociais, que faz lembrar e faz esquecer. E me recordo de outra carta escrita pelo antes apenas ex-metalúrgico, quando em 2002, para vencer enunciados como, aspas, eu tenho medo, fecha aspas, advindos de uma global, dentre tantos outros rostos na política, quando Lula precisou dizer aos brasileiros para não temer, que não quebraria contratos, nem praticaria nada que resvalasse no Estado democrático. De outro lado, Jair Messias Bolsonaro não é Hitler, não é Trump, não é? Está com restrições médicas ou está sem a necessidade de se presentificar para além das timelines? Vai debater ou nem? No bojo de inúmeras denúncias do seu fascismo e do medo que ele causou em grande parcela da sociedade, não encontro cartas de calmaria, e sim uma quantidade significativa de enunciados adversativos advindos de seus bolsoprotetores e de suas bolsovozes. Aspas, mas e a corrupção? No segundo turno, o enunciado da resistência ganha novo corpo discursivo e passa do Haddad é Lula para o Haddad é ele não. Tratava-se, pois, de não caracterizar o candidato do PT enquanto sujeito corpo político. O policorpo aqui ganha estatuto de pauta de governo, significando que ele, Haddad, é o que o outro, Bolsonaro, não pode ser, ocupar, estar. Um outro que nas eleições brasileiras, como nunca antes na história deste país, também desafia a morfologia em um conglomerado de discursos de nomeação e denominação, daquele que, como a doença feia dos anos 90, não poderia ter seu nome pronunciado para não ser performativo. Nesse íntere, a chuva de neologismos fez derivar na mídia impressa e no digital efeitos do medo, com o coiso, o bozo, o bolsolixo, o bolso, o bonoro ou o anagrama sal no rabo. E como eram os outros nomes da cadeia parafrástica mesmo, não importa. Ao me inscrever neste evento, eu propunha mantermos assim, hashtag ele não, ele nunca, ele jamais. Mas já que não chegamos a um consenso do ele não, no 28 de outubro do presente ano, proponho que resgatemos a possibilidade de falar em efeitos de copresença e coausência. Na escrita da história de 2018, ao pensar no Lula lá, enquanto memória inscrita nos jingles da campanha de 89, convido a atribuirmos à natureza deítica do pronome adverbial o lugar do impossível, do preso político, presente apenas em cartas e discursos. A imersão na mecânica contemporânea desses ditos escritos na esteira de Michel Foucault é um convite à compreensão da minúcia com que as relações de poder regulamentam, organizam e disseminam a fabricação de discursos na sociedade democrática. Trata-se de examinar, aí abre aspas, as diferentes maneiras pelas quais o discurso desempenha um papel no interior do sistema estratégico em que o poder está implicado e para qual o poder funciona. Foucault, 2010, página 253. Dito isso, para pensar o funcionamento de enunciados que atuam na mídia ou nas redes sociais, na fabricação de regimes de verdade, passa pela caracterização de suas condições de emergência. Condições que situam histórica e socialmente sua emergência e determinam suas possibilidades de circulação, transformação de formas outras de fazer política. Considerando o tema do quarto SEDISC e a historicidade do momento vivido, eu me arrisco, para além das idas e vindas desta fala, a iniciar a formulação de algumas ideias, como o lançamento de questões que talvez fomentem a articulação de espaços de escuta em pesquisas futuras. Pergunta 1. Contrariando alguma lógica na produção de sentidos e considerando que os regimes de fabricação de verdade tiveram nessas eleições, é possível pensar que o discurso político anda refém nos modos outros de formulação e circulação de conteúdos? Pergunta 2. Pensando que os espaços de ausência, coausência, silêncio, esvaziamento se copresentificam
se co-presentificaram na não trajetória do presidente eleito em 2018, espaços nos quais a contradição news residiu na circulação de fakes e colocou em xeque quaisquer indícios da existência material do bolso onde, quem, o que, como, em notícias, pronunciamentos, filmagens e dizeres gravados, seria viável dizer que, se antes nossa militância tinha maior alcance corporalizada no digital, o que experimentamos neste ano foi um furo embrionário, caracterizado de ressaca e que reclama uma volta à política do olho no olho, do corpo a corpo, como forma de resistência? No batimento, portanto, entre as relações de poder propostas por Foucault e a fragmentação do real, que é inerente ao fazer e ao dizer midiáticos, sobram-me perguntas para a compreensão de uma sociedade que se fez, notadamente, veiculadora de conteúdos fake, de uma sociedade descrente aos alertas do ele não, produzidos dentro e fora do país, de um Brasil que reatualizou a memória da ditadura, docilizando suas faces e elegendo Jair Bolsonaro. À guisa de um encerramento, na minha condição de ainda não amordaçada, proponho com muito pesar a atualização de um enunciado da companheira Dilma Mãe, um já dito, já calejado, das espetacularizações nas mídias e nas redes sociais. Abro aspas. Não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem perder, vai ganhar ou perder. Vai todo mundo perder. Nós perdemos, mas resistiremos. Obrigada.